Na mensagem à rainha de Sabá, parágrafos 11 e 12, o profeta mostra algo bom para nós aqui. E eu me lembro quando ele falou comigo. Eu era apenas um garotinho, e ao longo da vida, como eu o descrevi, anos antes de tirarem uma foto dele, e agora eles têm 3 fotos oficiais dele, uma na Alemanha, 2 nos Estados Unidos, da foto do anjo do Senhor, que cientistas da Alemanha e cientistas dos Estados Unidos a autenticaram, que é um ser sobrenatural. Descrita exatamente assim, aquela coluna de fogo. Já dá para nós termos uma noção de onde nós estamos, no que nós cremos, amém? O profeta exprime uma opinião sua. Na minha opinião, se eu tiver errado, Deus me perdoe. E como seu irmão, eu acho que eu abro um parênteses, nós cremos que é a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel no deserto. Você crê nisso? Você crê nisso? Não estou dizendo isso porque ele tirou sua foto comigo. Pense que privilégio, hein? Naturalidade que o irmão Brana fala, simplicidade. Ele tirou sua foto comigo. Deus com o irmão Brana. Porque isso não é sobre mim. É para toda a igreja. Agora, se notarmos, sabemos que foi o anjo da aliança que guiou os filhos de Israel, que era o Logos, ou o Cristo, ou o Espírito de Cristo. E quando ele esteve aqui na terra, ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. E então, após sua morte, sepultamento e ressurreição, Paulo, em seu caminho para Damasco, foi atingido por uma luz, a mesma coluna de fogo. Oh Deus maravilhoso, não era outra coluna de fogo, não há duas. Como não há duas palavras de Deus. Me permita adiantar dizendo assim: ou nós estamos a favor da palavra, ou nós estamos contra a palavra. A palavra é a mesma, a mensagem é a mesma. O apóstolo Paulo disse que a lei, ela servia para a condenação daqueles que estavam contra a lei. Você vê lá uma placa, ela só desfavorece quem burla, quem desobedece aquela placa que está lá. Eu me lembro uma certa vez, conversando com um instrutor de autoescola, ele disse: você sabe como passar por um radar e você não ser flagrado, não ser prejudicado por aquele radar? E a mente já imagina, o que eu teria que fazer para passar por um radar e não ser prejudicado? Ele disse: é só obedecer o limite da velocidade. É só obedecer o limite que a lei estabelece. Pronto. Mas interessante que a gente lê a Bíblia. O pastor Jonas citou Moisés, 40 anos no deserto. Eu imagino que ele conhecia, pastor Jonas, cada ponto daquele local onde ele pastoreava aquele rebanho. Ora, 40 anos andando pelo mesmo lugar, ele já conhecia cada ponto ali, mas um dia
algo se tornou sobrenatural para Moisés. Depois de 40 anos, talvez aquela sarça, Moisés já conhecia aquela sarça, já sabia onde ela estava ali. Mas algo sobrenatural aconteceu, pois aquela sarça queimava e não se consumia. Deus estava ali. E às vezes você lê a Bíblia, a mensagem, mas há um momento que aquilo se torna sobrenatural para você. É aquele momento que Deus tem que cumprir um propósito em sua vida, através daquilo que você está lendo na mensagem ou na Bíblia. Como isso aqui, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, é fácil, é só estar do lado da verdade. Aí a verdade nunca vai te prejudicar. Eu estava pensando, li há alguns dias, e voltei a ler hoje, após o pastor Jonas me convidar para estar aqui, através do pastor Fabrício, sobre a história de Raabe, quando ela acolheu aqueles 2 espias na sua casa, e quando aqueles espias estavam saindo, ela fez um pedido para eles. Ela disse: eu sei o que o Senhor vem fazendo através de vocês, o que o Deus de Israel vem fazendo, como Ele fez o povo passar pelo Mar Vermelho, os feitos que Ele vem fazendo. Mas por favor, me deem um sinal certo, que eu e a minha casa, meus pais, meus irmãos serão guardados quando Ele passar por aqui. Um sinal certo. Foi tudo que ela quis. Isso está bem no finalzinho do versículo 12 do capítulo 2 do livro de Josué. E sabe qual foi a resposta deles? Coloque esse cordão aqui, por onde nós vamos passar, e traga para dentro da sua casa, quando a ira do Senhor cair, todos os seus entes queridos, pais, irmãos. E se eles permanecerem dentro da casa, onde está esse cordão aqui, nada acontecerá a eles. Mas se eles desobedecerem e saírem, o sangue vai cair sobre eles. Nós seremos desobrigados desse nosso voto que estamos fazendo. Nós não temos responsabilidade nenhuma. Mas se eles estiverem dentro da casa, onde está esse cordão, e algo acontecer a eles, nós seremos responsáveis pelo que acontecer. Irmãos, Deus é maravilhoso demais. Quando a ira de Deus foi derramada sobre aquela cidade, tudo caiu, menos aquele lugar do muro onde estava a casa daquela mulher chamada Raabe, porque ela obedeceu a palavra do Senhor. Ela obedeceu a palavra que Deus havia dado a ela como uma via de escape através daqueles 2 mensageiros que estavam ali na sua casa. E tudo que nós precisamos agora, para o momento que nós estamos vivendo, é estar debaixo desse sinal, que é a mensagem da hora, é a mensagem do momento. Deus preparou uma via de escape para nós, que é a mensagem. Da mesma forma que Ele preparou o apóstolo São Paulo, sendo ele o primeiro mensageiro aos gentios, Ele preparou no mesmo calibre, com o mesmo equilíbrio na sua mensagem, um mensageiro para nós agora, nesse presente momento que nós estamos. E se nós permanecermos debaixo dessa mensagem, desse sinal, a ira do Senhor não nos atingirá, jamais. Mas se nós desobedecermos, ou seja, confrontarmos a palavra, aí o que acontecer de juízo que a palavra prega, cairá sobre nós. Mas se nós estivermos ao lado da palavra,
nada nos acontecerá, senão as promessas que a palavra de Deus proporciona a nós. Mas o diabo, ele é astuto. Eu usei uma expressão esses dias, pastor Jonas, pregando, que o diabo apostou 1 milhão de almas perdidas, foi uma força de expressão que eu usei, que ele macularia a mensagem nesta última era. Porque não há outra mensagem, não há outra via de escape, não há outra forma de salvação, senão através da mensagem. Então, uma vez escandalizando a mensagem, maculando a mensagem, ele teria então o ápice da sua glória. Por isso que o Senhor disse que não permitiria que isso acontecesse. Quando Daniel foi deportado para a Babilônia, Nabucodonosor levou o cativo, dentre os hebreus foi Daniel. Aproximadamente 700 anos antes de Cristo, quase 700 anos. E desde que Daniel chegou ali, Daniel começou a sofrer perseguições. Ele foi provado sobre o alimento, o tipo de alimento que ele usava, e ele passou. Ele foi provado logo no início, quando Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E Nabucodonosor ordenou que matassem todos os sábios, astrólogos, adivinhos, que existissem ali na Babilônia. E essa ordem chegou até que chegou aos ouvidos de Daniel. Daniel disse: não se apresse o rei fazer isso. Isso que o rei está pedindo, nenhum homem pode fazer. Mas eu conheço um Deus que pode fazer isso. E Daniel foi e deu a interpretação do sonho. E foi poupado tanto ele, quanto os sábios, astrólogos, adivinhos que estavam ali na Babilônia. E aquilo começou uma projeção sobre Daniel. Mas o que mais chama a atenção na história, do curso da história de Daniel, é que quando Belsazar, filho de Nabucodonosor, herdou o trono, e ele também viu algo sobrenatural, aquela mão misteriosa, capítulo 5 do livro de Daniel, e ele ficou turbado porque ninguém conseguia interpretar nem decifrar aquela linguagem que estava escrita na estucada parede do palácio real. E a mulher de Belsazar disse: não se turbe, não fique assim, há um homem com o espírito dos deuses no teu reino. Ele foi trazido lá de Jerusalém pelo seu pai, e ele pode, porque ele tem o espírito dos deuses nele. Traga esse homem. E Daniel chegou e deu a interpretação do sonho, dos dizeres da parede. Agora tudo isso foi acarretando sobre Daniel uma responsabilidade que os inimigos de Daniel ali não estavam satisfeitos com a condição, com a posição que Daniel ocupava. E eles não achavam nada contra Daniel para o incriminar, para o prejudicar diante do rei. E agora veio o terceiro rei, desde a deportação, o persa chamado Dario. E ele estabeleceu 120 príncipes, e sobre aqueles príncipes 3 presidentes, sobre os quais Daniel se sobressaía, porque ele tinha um espírito excelente. Diz a Bíblia lá em Daniel capítulo 6, versículo 3, no início do versículo. E aqueles inimigos que Daniel já tinha conseguido, não por sua vontade, mas por causa da sua posição,
da sua retidão, do seu posicionamento, não gostaram e começaram a procurar algo contra Daniel. Aí chegaram à conclusão: se nós não buscarmos na lei dele, nós não vamos conseguir nada contra ele. E Daniel, mesmo estando cativo ali por aproximadamente 65 anos, até esse acontecimento, ele não tinha esquecido de que quando o templo de Salomão foi erguido, houve uma profecia sobre aquele templo. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14, provavelmente. Que se o povo do Senhor, em qualquer lugar que eles estivessem, orassem ao Senhor e se lembrassem daquele lugar, o Senhor Deus os abençoaria. E Daniel, quando chegou ali cativo, na Babilônia, ele procurou uma janela. Bem no final do versículo 10 do capítulo 6 do livro de Daniel, você vai encontrar isso aí. E ele procurou uma janela que posicionava exatamente a direção de Jerusalém, onde estava o templo. E ali 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. E aqueles inimigos que ele tinha conseguido, por sua posição, por sua sensatez, por seu bom espírito, por seu espírito excelente, falaram: achamos na lei dele algo que nós vamos levantar contra ele.